Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, finalmente com notícias positivas para o torcedor vascaíno, principalmente em relação à próxima janela aí de reforços, de contratações, que vai se abrir agora no próximo mês de abril, né? Janela doméstica. A gente vai falar muito aí sobre nomes que o Vasco já começa a buscar aí para reforçar a equipe, visando, né, o Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco também sobre a janela internacional, né? A janela do meio do ano, que se abre ali no mês de julho, porque o Ramon bateu o martelo, quer jogador aí, que é um atleta que ele já tinha pedido no Vasco no começo da temporada. E também vamos falar bastante sobre a preparação do Vasco aí, visando, né, a semifinal do próximo domingo contra o Nova Iguaçu, né? O Nova Iguaçu que joga essa semana contra o Internacional pela Copa do Brasil, parece que vai poupar jogador, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre as mudanças no time titular do Vasco aí para esse próximo domingo aí, que a gente deve ter aí algumas alterações aí que o torcedor tá pedindo. E também vamos falar um pouquinho sobre reforma de São Januário, porque ontem a gente fez uma entrevista muito bacana aqui no canal, né, muito esclarecedora. Então a gente vai também tocar nesse assunto para você que se interessa, né, para você que quer ficar sabendo aí quando que a reforma do Caldeirão deve estar se iniciando. Então, primeira coisa, como sempre, convido você a acompanhar, assistir o vídeo até o final para não perder absolutamente nada. Convido você também que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever aqui no nosso canal que não para de crescer, tá muito próximo aí de chegar à marca dos 500 mil inscritos. Então você que ainda não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família. E obviamente peço para a galera não esquecer de fazer os 3 Cs, né? O triplo C. Curte, comenta e compartilha. Então deixa o like, comenta lá embaixo o que você quiser no vídeo e compartilha o vídeo com os amigos vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Então, antes da gente dar início aqui ao vídeo falando da próxima partida do Vasco, eu queria deixar aqui algo muito importante. Ontem à noite, a gente fez uma entrevista aqui no canal com o vereador do Rio de Janeiro, Pedro Duarte, que é um cara que é vascaíno, sócio do Vasco, e é um dos caras que está brigando lá na Câmara dos Vereadores para aprovar o projeto de lei aí para que o Vasco possa receber cerca de 500 milhões de reais para dar início à reforma do Caldeirão. Então você que se interessa sobre esse assunto, você que quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui no final do nosso vídeo o link para a galera poder assistir essa entrevista muito esclarecedora, muito bacana, né? Colocando pingos nos is, né? Esclarecendo para o torcedor em que pé tá a situação, quando que essa reforma poderá começar, o que está faltando para esse dinheiro ser arrecadado pelo Vasco da Gama. E muita notícia boa, tá? Então assiste lá que você não irá se arrepender. Fechado? Bora agora falar do jogo, né? O Vasco segue a preparação, né? O Vasco aí segue trabalhando muito forte, treinando muito forte desde do empate desse domingo, né? Um empate que não foi nada bom da forma de jogar pro Vasco. A gente acabou saindo, né, com resultado entre aspas positivo, porque a gente era para ter tomado um sacode do Nova Iguaçu pela forma que o Vasco jogou. Então o empate acabou favorecendo o Vasco, que mantém a gente vivo no Campeonato Carioca, né? Uma vitória simples de 1-0 do Vasco no próximo domingo leva a gente aí à final do Campeonato Estadual. E o Ramon, obviamente, aí tendo todo esse período de preparação, tenho certeza absoluta que vai conseguir recuperar os jogadores que não vinham bem, corrigir os erros de marcação, de espaçamento entre o time, né, para poder sair com essa vitória. Tem um detalhe muito importante, né? O Vasco, ele não vai atuar no meio da semana. O Vasco vai treinar a semana inteira. E o Nova Iguaçu, pelo contrário, tem um jogo hoje, né, muito importante aí pela Copa do Brasil contra o Internacional de Porto Alegre. E o engraçado é, o Nova Iguaçu levou essa partida para Brasília e aí vai poupar jogador, tá? O coordenador de futebol lá do Nova Iguaçu, que é o Andrezinho, ex-jogador do Vasco, do Botafogo, né? Jogou em alguns clubes aí espalhados pelo Brasil, falou que eles têm mais condições de vencer o Vasco Internacional. E, cara, por mais que ele de repente até esteja falando a verdade, é um absurdo, né, cara? Isso aí, pra
para mim, deve ser usado como gasolina no Vasco, né, dentro do nosso clube, para, meu irmão, botar fogo nos jogadores do Vasco, mostrar que o Nova Iguaçu tá desdenhando da nossa equipe e, irmão, pra gente ir pra cima, atropelar e, se possível, dar uma goleada no Nova Iguaçu nessa partida aí no próximo domingo, que deve acontecer no Maracanã. E como eu falei, o Nova Iguaçu vai fazer uma viagem para Brasília, então vai ter o aspecto de cansaço, vai jogar, né, eles devem poupar alguns jogadores, não vão poupar o time inteiro, provavelmente vão tomar uma porrada do Internacional agora. Eu tô torcendo pro Inter dar uma porrada neles mesmo, para poder tirar esse timeco do Nova Iguaçu aí da Copa do Brasil de uma vez por todas, e que volte pro Rio de Janeiro, cara, com menos confiança ainda, com menos autoestima ainda, para que o Vasco aí possa conseguir essa classificação. Do lado do Vasco, como eu falei, a confiança tá um pouco abalada, né? Mas nós temos jogadores muito experientes. Temos aí um goleiro recém-convocado para a seleção brasileira, que é o Léo Jardim. Temos um baita lateral esquerdo, que é o Lucas Piton. Temos jogadores experientes, como Gary Medel, Pablo Verratti, tem o nosso Dimitri Payet, enfim, a gente tem um elenco com jogadores, peças muito importantes que podem recuperar essa autoestima, essa confiança de uma forma mais veloz e passar isso para o restante do elenco. Mas a tendência é que o Ramon mexa na equipe, a começar pela formação tática. Ele deve mudar o esquema, não deve jogar com 3-5-2, ele deve jogar com um tradicional 4-4-2, né, povoando mais o meio de campo, dando mais liberdade para o Dimitri Payet, porque o Payet não marca, e infelizmente, né, a gente precisa de mais gente no meio de campo para dar essa sustentação para o Payet ter liberdade e também para proteger o sistema defensivo. Então a tendência é que no jogo de domingo o Ramon Dias ali entre com a seguinte escalação: no gol, Léo Jardim; nas duas laterais, Lucas Piton e o Paulo Henrique. Dupla de zaga é a grande dúvida, mas acredito que ele vai de João Vitor e Léo. Aí você vai perguntar, pô, Mário, vai barrar o Gary Medel? Acho que não, acho que o Gary Medel vai entrar para jogar de primeiro volante, ele vai ser aquele primeiro homem de meio de campo, que é o cão de guarda, né, que dá sustentação para o sistema de meio de campo. Então acho que no meio de campo nós teremos Gary Medel, Juan Sforza, Galdames e Dimitri Payet. E lá na frente eu acho que ele deve fazer mais uma alteração. Acho que ele deve sacar o Cleiton do time para a entrada do Adson, né, ao lado do Verratti ali, o nosso pirata. E aí eu pergunto para você, acham que essa escalação é a melhor? Acham que esse time titular tem condições de vencer a partida, né, e sair com a classificação? Cara, eu particularmente acredito que sim. Acho que o Vasco vai ter plenas condições de sair com resultado positivo, e eu já fiz a minha fezinha lá na Betwinner, como sempre, né? Não vou deixar passar essa possibilidade do Vasco ganhar o jogo e eu ganhar dinheiro. E a Betwinner aí enlouqueceu, cara. Os caras, além do bônus que eles estão dando de 130% lá no seu depósito, eles também agora nessa partida de domingo, até o domingo, se você depositar hoje, amanhã lá, qualquer valor a partir de R$10 usando o código Mario2024, eles vão dar mais R$100, ou seja, você vai ter R$100 de graça para você poder fazer a sua fezinha lá no Vascão. Lembrando que o Vasco, em qualquer vitória, tá pagando, acho que é R$1,80 ou R$2, então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner, se cadastra, demora 5 minutinhos para você se cadastrar, faça o seu depósito que você vai ganhar 130% em cima de qualquer valor que você depositar e mais R$100, ou seja, você vai ter 100 pila para botar na vitória do Vascão. Corre lá, primeiro comentário fixado para tirar proveito dessa parceria, beleza? Bora falar agora sobre mercado da bola, porque a informação que a gente teve ontem à noite de pessoas de dentro do Vasco da Gama é que a 777 sentiu a pancada, sentiu o baque depois da entrevista coletiva do Ramon Dias, né, no último empate do Vasco contra o Nova Iguaçu. Ele cobrou contratações, falou ali de questão financeira, né? Falou que se a 777 não tem dinheiro, então eles vão trabalhar com o que eles têm. Então eu acho que a 777 acabou sentindo, né, o golpe, acabou ali vendo que o Ramon não tá satisfeito. E tem mais, né, cara? Se o treinador não tá satisfeito, se ele não tá tendo seus pedidos sendo aceitos, eu não duvidaria que no meio do ano ele, pegasse a mochilinha dele, desse linha na pipa dele se ele tivesse alguma proposta. E a 777 não quer perder o treinador, né? É um cara experiente, é um cara rodado, é um cara que tá fazendo um bom trabalho no Vasco, e parece que a 777, ao sentir o golpe, teria liberado uma verba a mais, né? Teria liberado o Alexandre Matos a ir ao mercado trazer os jogadores que o Ramon tá pedindo. Uma peça para o meio de campo, né? Um primeiro volante ali para ser titular e um atacante
para os lados de campo. Não para por aí. E o pedido do Ramon é que no meio da temporada, quando a janela internacional de transferências se abrir, que o Vasco volte forte ao mercado. Então a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre essa janela agora do mês de abril, que é a janela doméstica. Parece que o Vasco já abriu as negociações com o Botafogo e também com o empresário do Marlon Freitas para trazer o jogador, né? Um jogador experiente, um jogador que foi muito bem ano passado no Botafogo, né? Um jogador que está acostumado a jogar Campeonato Brasileiro e teria o aval do Ramon Dias, né? Teria ali o ok do Ramon Dias para chegar no Vasco aí antes do Campeonato Brasileiro. Parece que o Alexandre Matos abriu as conversas e está tentando negociar um empréstimo com opção de compra, né? O jogador viria para o Vasco até o final do ano, Vasco pagando um valor fixo pelo empréstimo e o Marlon Freitas batendo ali as metas, né? Chegando a um certo número de jogos como titular no final da temporada, o Vasco teria que comprá-lo em definitivo. Então essa é a situação de primeiro volante. E a situação de atacante de lado de campo, a informação que a gente tem é que o Vasco segue fazendo contato com o Palmeiras pela situação do Breno Lopes, né? O Breno Lopes que lá no Palmeiras tem contrato se encerrando no final do ano, ou seja, chegou agora no mês de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato para sair do Palmeiras de graça, sem custos para nenhum clube. E o Palmeiras, assustado com essa possibilidade, né, vendo aí que pode perder dinheiro com a saída do jogador sem custos aí para nenhum clube, estaria disposto a negociar ele com o Vasco aí agora nessa janela do mês de abril, né? Estaria disposto em receber algum valor, a gente não sabe ainda quais seriam os valores, para que o Breno Lopes pudesse se transferir para o Vasco da Gama. Um grande empecilho dessa negociação é a 777, que na primeira janela não teria gostado, né? Não teria dado o aval pela contratação do Breno Lopes. Mas como a situação de mercado tá estreita, tá difícil, tá complicada, pode ser que o grupo americano acabe cedendo, né? Acabe aí deixando que o Alexandre Matos faça o seu trabalho, corra atrás, né, desse jogador para poder estar trazendo ele para o Vasco agora nessa janela do mês de abril. E a outra informação que a gente obteve é que na janela do meio do ano, né, na janela internacional, que começa no dia 2 de julho, o Ramon estaria ali exigindo a contratação do Gustavo Cuéllar, né, o jogador que ele já pede desde o ano passado, desde que ele chegou ao Vasco. Nesse começo de ano, o Alexandre Matos já tinha até acertado bases salariais, tempo de contrato, mas na hora que chegou, que a empresa dos Estados Unidos, né, a 777, precisava botar a grana na mesa, eles deram preferência pela contratação do Juan Sforza, que é um jogador mais jovem, é um jogador de talento, mas é um jogador de futuro, é um jogador que ainda não está 100% pronto, e por esse motivo o Ramon ali teria feito essa exigência, que no meio da temporada o Vasco vai ter que ir atrás do Cuéllar e provavelmente de outros nomes, né? Lembrando que no meio do ano o Vasco vai ter a possibilidade de trazer pelo menos mais 2 estrangeiros. O Vasco tem hoje no elenco 7 gringos, né? 7 jogadores que não são brasileiros, e no Campeonato Brasileiro a gente vai ter a possibilidade de jogar até com 9 atletas que são estrangeiros aí durante a competição. Então o Vasco terá essa possibilidade e essas exigências, né, esses pedidos do Ramon Dias e do Emiliano, eu acho que são muito importantes e são totalmente plausíveis para que o Vasco possa ter condições de brigar em cima da tabela. Não tá brigando para não cair, não tá brigando no meio, mas sim por uma vaga de Libertadores. Concordam comigo? Deem a opinião de vocês lá embaixo nos comentários e mais uma vez peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos vascaínos. Um abraço, tamo junto!